Graça e paz a você que está me ouvindo. Me chamo Rômulo e você está ouvindo o podcast Profetizando a Palavra. E nesse episódio de número 2, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem vergonha de orar em público? Caso você tenha respondido sim, através desse podcast, você vai aprender a tomar posse da ousadia do Espírito Santo para romper com essa barreira. O motivo de abrir os altos céus só pra dizer: Filho amado, em ti tenho prazer. Mais do que palavras eu preciso responder. Com as minhas atitudes eu quero ser. O motivo de abrir os altos céus só pra dizer: Filho amado, em ti tenho prazer. Mais do que palavras eu preciso responder. Com as minhas atitudes eu quero ser. Eu quero ser. Como eu disse, quem nunca chegou a sentir um pouquinho de timidez quando é chamado para orar, seja no culto de sua igreja, célula, grupo de comunhão, no aniversário de alguém da sua família ou por outra ocasião, não é mesmo? Como eu disse, no episódio de hoje eu quero te ajudar a entender essa limitação e a tomar posse da ousadia do Espírito Santo para romper com essas barreiras. Sua fé move montanhas. De fato, eu sei alguns motivos que te trava na hora de orar. Motivo número 1. Você acha que para orar você precisa usar palavras bonitas. Propositalmente, eu coloco essa como a primeira desculpa porque eu sei que muitas pessoas se travam na justificativa de que precisamos falar palavras bonitas. Mateus capítulo 6, versículo 5 diz que quando orares, não sejas como os hipócritas, pois eles têm o prazer em orar em pé, nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Gente, orar é conversar com Deus. Da mesma forma como eu estou falando contigo nessa hora, da mesma forma que você ora dentro da sua casa, que você ora no banho, quando você está sozinho na rua, é essa forma que o Senhor quer que você se comporte em público. Orar é você clamar, é você interceder por alguém. Deus, Ele não se importa se você está usando palavras bonitas. Ele quer saber o que está no seu coração. É tudo o que importa para Ele, porque lá em Romanos capítulo 2 diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Acredite que a sua oração é ouvida. Temos aqui o motivo número 2. Você não ora porque acha que não tem fé suficiente. Você se rebaixa achando que as coisas não vão acontecer com a sua oração. Em Mateus, capítulo 17, versículo 20, Jesus disse que os discípulos não puderam expulsar um demônio por causa da pequena fé. E ele disse mais, que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos mover os montes e nada nos será impossível. Irmão, irmã, Deus procura atalaias e Ele quer que você seja um instrumento de cura nessa terra. Ele quer que você seja uma pessoa pronta para interceder. É através da tua intercessão, é através do seu clamor que o poder de Deus se faz presente aqui nessa terra. Irmão, irmã, não tenha vergonha de orar porque você acredita que não sabe
palavras bonitas. Deus não se importa com isso. Você, irmão, não precisa se preocupar com essa questão de achar que tu não tem fé. Irmão, a palavra diz que do Senhor procede todas as coisas. Quantas vezes que eu já orei por uma pessoa, muitas das vezes eu já vi Deus operando a cura ali naquele lugar. Quantas vezes que eu já orei por cura sobre a vida de outras pessoas e simplesmente não aconteceu nada. Você tem que entender uma coisa: isso não depende de você, isso depende da vontade do Senhor. Mas o que nós não podemos deixar de fazer é orar. Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, é o suficiente. Jesus, ele quer exatamente isso. Ele quer que você interceda, que você clame para que a vontade do Senhor seja realizada aqui nessa terra. E aqui está o motivo número 3. Você não ora porque você simplesmente não sabe qual é a importância de uma oração. Irmão e irmã, orar é falar com Deus. E isso nós podemos fazer por diversos motivos. Para fortalecer nossa fé, para render graças ao Senhor, para pedir alguma coisa que você esteja precisando, um milagre urgente, para interceder por alguém, por uma cura, por uma libertação, seja para o que mais for. Mas quando falamos de uma pessoa que não quer orar em público, simplesmente porque ele não quer, isso é um pecado gravíssimo que nós cometemos contra Deus. Como filhos de Deus, como conhecedores da palavra, precisamos estar firmes na torre de vigia. Em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23 diz: E, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. O profeta Samuel se negou a deixar de orar. Ele disse que longe de mim que eu peque contra o Senhor. Ou seja, isso é um pecado. Você deixar de orar é um pecado. Você, uma vez que você é salvo em Cristo Jesus, você não vive mais o seu eu, agora Cristo vive em você. Você precisa fortalecer sua fé todos os dias. A palavra do Senhor diz: andai em espírito e não cumprireis as vontades da carne. Você precisa orar, você precisa se fortalecer, você precisa a cada instante falar com o Senhor, mostrar quanto você depende dele. É verdade, Rômulo, que Deus, antes mesmo de nós pedirmos alguma coisa, Ele sabe? Claro que sim. O Senhor é onisciente, ou seja, o Senhor ele sabe de todas as coisas. A palavra diz que até suas pálpebras, exatamente, as pálpebras, aquilo que a gente fecha e abre os olhos, até as pálpebras do Senhor têm o poder de provar o homem. O Senhor é aquele que esquadrinha os corações, ele consegue sondar cada pensamento. E aí eu te pergunto, por que Deus quer que nós oramos mesmo assim? Porque nós precisamos mostrar dependência dele. Irmãos, o próprio Jesus, Filho de Deus, aqui na terra, o que ele fazia? Ele ia ao monte para poder orar. Se o nosso padrão de vida, se o nosso modelo máximo, que é Jesus Cristo, ele se recolhia no monte para poder orar, quem somos nós para negar a oração? Conclusão: você não precisa de palavras bonitas para falar com o Senhor, porque Deus esquadrinha todos os entendimentos. Você não precisa se preocupar se tem muita fé ou se você tem pouca, porque todas as coisas acontecem segundo a vontade do Deus Altíssimo. Nossa missão é interceder,
Quando oramos, nós mostramos dependência do Senhor para aquela situação e a do Senhor a realização do milagre ou não. Por último, não podemos deixar de orar. Isso é um pecado gravíssimo. Precisamos ser como Jesus. Precisamos nos fortalecer todos os dias e sermos luz nesse mundo todos os dias. Irmãos, peça ao Espírito Santo para que Ele te dê ousadia. Peça ao Espírito Santo para que Ele venha te usar. O Senhor, Ele não quer que você se espelhe na forma como um irmão ou outro ora. Deus, Ele já te deu uma porção do Espírito Santo. Peça ao Senhor para que Ele venha te revelar essa porção do Espírito Santo e que você consiga orar com mais ousadia. Amém? Bom, eu agradeço por você ter ouvido até aqui. Espero que de alguma forma o Senhor possa ter falado ao seu coração. Eu peço para que você compartilhe, você divulgue isso para uma pessoa que esteja precisando. Como disse no episódio anterior, esse podcast nasceu no propósito de espalhar a palavra de Deus, de uma forma simples e, claro, com embasamento bíblico. Eu agradeço de coração por ter ouvido até aqui. Como disse, compartilhe. E eu vou deixar aqui um louvor final, se você quiser ouvir. E que Deus fale contigo. Amém? Graça e paz e até a próxima. Para Deus, da forma como Ele desenhou, seguir os passos seus, na sua palavra ter temor, e ao perdão dos meus pecados dar valor. Para Deus, da forma como Ele desenhou, seguir os passos seus, na sua palavra ter temor, e ao perdão dos meus pecados dar valor. Eu quero ser o motivo de abrir os altos céus só pra dizer: filho amado, em ti tenho prazer. Mais do que palavras eu preciso responder, com as minhas atitudes eu quero ser o motivo de abrir os altos céus só pra dizer: filho amado, em ti tenho prazer. Mais do que palavras eu preciso responder, com as minhas atitudes eu quero ser